Você acredita que um homem nasce violento ou ele é construído pela sociedade? Aqui, meu amigo, posso te dizer, é macho. Quantas gerações de sofrimento são necessárias para transformar uma vítima em agressor? Não fui eu! Não fui eu! E hoje vamos falar sobre uma das séries mais devastadoras dos últimos tempos, Pela Metade, criada e escrita por Richard Gere. Uma história sobre dois irmãos, mas também uma história sobre violência, trauma, abandono e masculinidade. E principalmente sobre uma sociedade que ensina os homens a sentirem tudo, menos as suas próprias emoções. Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aí se você já assistiu a série, o que achou dela. E se quiser fortalecer esse projeto independente, considere apoiar o canal pelo Apoia-se. Agora vamos entender por que Pela Metade é muito mais política do que parece. A primeira coisa que chama atenção em Pela Metade é que ela parece uma história íntima, pequena, quase doméstica. Acompanhamos dois irmãos tentando sobreviver aos escombros emocionais deixados por suas experiências de vida. Mas aos poucos percebemos que a série está falando de algo muito maior. A violência não surge do nada. Ela tem uma história, uma genealogia, uma origem. Cada explosão de raiva apresentada na série parece carregar décadas de sofrimento acumulado. Os personagens não são monstros, são pessoas formadas dentro de estruturas familiares que reproduzem dor. Pais traumatizados criam filhos traumatizados. Filhos traumatizados criam novas relações traumáticas. E assim a violência vai sendo transmitida como uma espécie de herança invisível. A série sugere algo profundamente perturbador. Muitas vezes, os homens aprendem desde cedo que sentir medo é proibido. Demonstrar tristeza é proibido. Chorar é proibido. Pedir ajuda é proibido. Mas sentir raiva, isso é permitido. E quando a única emoção socialmente aceita é a raiva, a violência acaba se transformando numa linguagem, numa forma de comunicação, num pedido de socorro disfarçado de agressão. É por isso que a série não está apenas contando a história de dois irmãos, ela está contando a história de uma sociedade inteira. Existe uma frase que resume perfeitamente o universo da série. Homens aprendem a falar violência antes de aprender a falar sentimentos. Desde pequenos, muitos meninos são treinados para desempenhar um papel, ser forte, invulnerável e não demonstrar fraqueza. Não pedir ajuda, não chorar, não ter medo. Mas existe um problema. Ser humano significa sentir, e emoções reprimidas não desaparecem, elas se acumulam até explodirem. Na série, vemos personagens incapazes de elaborar suas dores, incapazes de verbalizar seus traumas, incapazes de construir intimidade emocional. O resultado é que a violência surge como substituta da comunicação. A agressão passa a ocupar o lugar do diálogo. A raiva ocupa o lugar da tristeza. O soco ocupa o lugar do abraço. Sob uma perspectiva marxista, isso não é um acidente. O capitalismo necessita de trabalhadores disciplinados, competitivos e endurecidos emocionalmente. Quanto menos os indivíduos desenvolvem vínculos coletivos e solidariedade, mais fácil se torna sua adaptação a uma sociedade baseada na competição permanente. O homem ideal para esse sistema não é o homem feliz, é o homem funcional, mesmo que esteja destruído por dentro. O senso comum costuma tratar trauma como um problema individual, mas a série mostra algo diferente. Traumas também possuem dimensão coletiva, social, histórica. Marx dizia que os homens fazem sua própria história, mas não em condições escolhidas por eles. Os personagens de Pela Metade são exatamente isso. Eles herdam condições que não criaram, violências que não escolheram, abandonos pelos quais não são responsáveis, mas que moldam profundamente suas vidas. O trauma parece como uma espécie de fantasma invisível atravessando gerações. Uma dor que muda de rosto, mas continua existindo. A série nos convida a abandonar explicações simplistas. Ela não pergunta quem é o culpado. Ela pergunta como chegamos até aqui. E essa é uma pergunta profundamente política.
Uma das dimensões mais interessantes da série é a forma como ela retrata relações de dependência emocional. Muitas vezes, os personagens permanecem em vínculos destrutivos porque esses vínculos oferecem uma sensação de pertencimento, mesmo que sejam dolorosos, mesmo que sejam abusivos. Isso acontece porque o ser humano não busca apenas liberdade, ele também busca conexão. A contradição aparece quando a única conexão disponível é justamente aquela que o machuca. Essas relações lembram mecanismos presentes em diversas estruturas sociais: patrão e empregado, opressor e oprimido, líder e seguidores, não porque sejam iguais, mas porque compartilham uma lógica semelhante: a dependência, a dificuldade de romper com aquilo que produz sofrimento. A série mostra como as pessoas podem se acostumar à dor quando ela se torna familiar, e talvez essa seja uma das observações mais tristes de toda a narrativa. Existe uma epidemia silenciosa atravessando o século XXI, a solidão. Nunca estivemos tão conectados tecnologicamente, e nunca estivemos tão isolados emocionalmente. Os personagens de Pela Metade vivem exatamente esse paradoxo. Estão cercados por pessoas, mas profundamente sozinhos. O capitalismo vende a ideia de individualismo como liberdade, mas frequentemente produz isolamento, competição, fragmentação, alienação. Marx utilizava o conceito de alienação para explicar o afastamento do indivíduo de sua própria humanidade. A série transforma esse conceito em drama humano. Os personagens desejam pertencimento, desejam afeto, desejam reconhecimento, mas não conseguem encontrá-los. E quando o pertencimento desaparece, sobra apenas o vazio. Um vazio que muitas vezes será preenchido pela violência, pela dependência ou pela autodestruição. Pela Metade termina sendo menos uma história sobre dois irmãos e muito mais uma história sobre uma sociedade adoecida. Uma sociedade que produz homens incapazes de falar sobre os seus sentimentos, que transforma sofrimento em violência, que transforma abandono em trauma e que transforma solidão em regra. No Brasil, os dados ajudam a entender a relevância dessa discussão. Os homens representam a ampla maioria sobre as vítimas de homicídio. Também representam a maioria dos autores dos crimes violentos. Ao mesmo tempo, apresentam maior resistência ao apoio psicológico e índices elevados de suicídio. Isso revela uma contradição brutal. Os homens aparecem simultaneamente como agentes de uma cultura que reprime emoções e normaliza a violência. Talvez seja justamente isso que Pela Metade queira nos mostrar. Por trás de muitos atos violentos, existe uma história de sofrimento que nunca encontrou palavras. E que uma sociedade incapaz de cuidar emocionalmente dos seus indivíduos continuará reproduzindo as mesmas tragédias geração após geração, porque ninguém nasce pela metade. Mas uma sociedade doente pode passar a vida inteira tentando nos quebrar. Portanto, meus amigos, organize seu ódio na militância política. E se politize para não permanecer.